Eu me lembro bem que quando nós começamos aqui havia muita desconfiança. O PT chegou com muita força, chegou com 9 vereadores. E a gente tinha ainda a solidariedade total do Sérgio Miranda, contava com a boa vontade do Antônio, tinha o Antônio Pinheiro também, que gostava de votar junto com a gente, né? Tinha o Amilcar, porque a gente tinha também um diálogo muito bom, uma conversa muito boa. O fato é que houve num primeiro momento um corte duro de bancada na Câmara. E um vereador que integrava também a legislatura, cujo nome não está aqui presente no livro, eu vou mencionar, fez parte, depois saiu por razões judiciais, o então vereador Adelino Carvalho, e outros tiveram assim, uma postura muito de muita desconfiança em relação a nós. Nós também chegamos aqui um pouco arrogantes, né? A gente acha que é um pouco dono da verdade mesmo, chegamos e veio. O fato é que os primeiros dias foram tensos, os primeiros dias, e ainda vem a tragédia na morte do Pardage. Eu me lembro que o Pardage interpelou o Antônio. Tinha um vídeo aqui. Olha, como eu dizia, eu perguntava ao filho, não? Tinha um recado do Pardage aí, não tinha? Levado por recado. Exatamente por essa questão. O padre lá queria tirar o filho. Botamos aqui para tirar os filhos. Mas não tinha aí o vereador Antônio, o presidente, é claro que administrando também os conflitos da casa, e fez isso com muita extraordinária competência. Mas o padre era muito incisivo. Nós conhecemos, lembramos dele de um homem bom, um homem generoso, mas um homem indignado, um homem bravo. E ele então interpelou o presidente Antônio. Presidente, quando você vai tirar esses filhos aqui? Se não pega um martelo, vou arrebentar o meu próprio. Aí o Antônio falou, vai passar, não fica bem, né? Você vai quebrar os dedos aí. Vocês terem tido aquela disputa. Bom, um dia eu desço com o Pardage, conversando com ele, o ministério lá do meu, ali em cima. Ele falou, meu pastor, esse TV cansa a gente, né? É reunião demais da conta. É uma reunião atrás da outra. Depois ele parou um pouquinho assim e falou, mas tem que ser assim mesmo, né? Se não for assim, como é que faz? Como é que a gente tem os consensos necessários? Foi a última conversa que nós tivemos. Naquela noite o Pardage foi embora levado com um impacto definitivo, violento, mas ficou a presença dele sempre muito forte na memória, no coração de todas as pessoas que o conheceram. Aí nós começamos os nossos trabalhos. O grande momento da lei orgânica foi quando nós começamos a constatar que acima de nós todos estava o superior interesse do povo de Belo Horizonte. Estava o bem comum da população belo-horizontina. E quando nós acertamos também, por orientação do vereador Antônio, que nós não trataríamos na lei orgânica de nenhum tema que não fosse diretamente vincular ao conteúdo de uma lei orgânica. E eu me lembro, Maricela, que na época discutimos se era uma lei constitucional, né? As características dela. O município vai ter a sua Constituição, porque efetivamente a Constituição de 88 deu ao município um estatuto, um reconhecimento jurídico que ele jamais teve na história do Brasil. Então ele não tem lugar no mundo. E um dia eu estava conversando isso com um notável advogado, professor, figura extraordinária, que hoje está na Inglaterra, o Edésio Fernando Civil. Eu coloquei também para ele essa dúvida de que teria outro lugar no mundo. Falou, não tem dúvida não tem não. Nos seminários internacionais, a situação dos municípios é colocada no nível dos cantões mistos. Então já no primeiro artigo nós ficamos surpresos, os advogados da época, professores, já que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, constitui-se em estado democrático de direito e tem como fundamentos o município como ente constitutivo do Estado Nacional Brasileiro. Artigo 18 da Constituição.
fala da autonomia dos estados e municípios, as competências da União, dos estados e municípios, artigo 23. As atribuições específicas do município, se tiver o número aqui, gente, no 29, 30, 31. As atribuições tributárias, as competências tributárias, artigo 156. E depois, na época estamos bastante, depois a reforma urbana, 202. 182. Bom, aí o município brasileiro ganhou um espaço político, jurídico, administrativo da maior relevância. E foi com esse espírito que nós construímos um diálogo. E aí teve outro aspecto, o processo constituinte que levou à Constituição de 5 de outubro de 88. O processo começa nas eleições de 1986 e durante o processo da elaboração da Constituição, 1987, 1988, foi um momento de vibração nacional. Todos os setores da população brasileira estiveram presentes ou representados no Brasil. Empresários, trabalhadores, movimentos sociais, movimentos de defesa das crianças e adolescentes, das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, das mulheres. Brasília viveu um período de maior intensidade. A presença dos índios, das comunidades quilombolas. Foi um momento de grande vibração nacional. Veio a Constituição, que é uma grande conquista. Eu me lembro que alguns anos atrás, um professor que eu respeito muito, leio seus livros, tem uma admiração enorme na sua história, o professor Fábio Gomes Comparado, escreveu um artigo praticamente sepultando a Constituição de 88. Por conta das emendas, das violências que a Constituição sofreu, ela perdeu a sua identidade, ela perdeu o seu conteúdo. Eu não concordei. E logo depois tive a alegria de ver um outro grande mestre, o professor Paulo Bonavides, também questionar o artigo do professor Comparado e reafirmar isso depois numa conferência que fez aqui em Belo Horizonte, na Universidade Católica, dizendo que a Constituição de 88 é uma conquista do povo brasileiro, é uma conquista da sociedade brasileira, avança muito no campo das liberdades democráticas, dos direitos e garantias individuais, mas avança muito também no campo dos direitos sociais, incorpora setores historicamente esquecidos, indígenas, comunidades quilombolas, lança um novo olhar sobre as famílias, crianças e adolescentes, as pessoas idosas. É uma Constituição muito vinculada aos grandes princípios do Estado democrático de direito e nessa busca de conciliação entre os interesses, a dignidade humana, os direitos da pessoa e os direitos coletivos, os direitos